depois da linha do trem, né? O que cruza a gente da cidade é a linha do trem. Sou de uma família preta, pobre e muito rica. Eu sempre falo isso porque a minha família sempre foi muito rica de cultura, muito rica de música, de cores, de ancestralidade. É o que me forma como ser humano. A Confraria do Impossível é um coletivo que, a princípio, se denominou como um coletivo. Na ideia surge em 2009. Em 2015, a gente começa as atividades a partir do meu encontro, com o encontro do André Lemos, que é ator também, diretor, ativista, político, preto. A gente se encontra num espetáculo chamado Salina Última Vértebra. Ali a gente tem um encontro de almas, um encontro de ideias, de irmandade, onde a gente começa a desenvolver um trabalho na Lapa, que era um trabalho que misturava a rua e um sobrado que a gente tinha ganhado para fazer atividades. Então, a gente desenvolve uma oficina, chamada, a princípio, Oficina da Resistência Preta, onde a gente fica ficava dentro desse espaço durante uma semana, discutindo alguns problemas sociais, culturais da cidade, né? Sobretudo esses problemas das minorias, né? LGBT, preto, mulheres e tal. E a gente desenvolve, em 2015, uma série de performances na rua, performances de enfrentamento diretamente com o Estado, de questionamento diretamente com o Estado. Uma dessas performances foi a performance 111, onde a gente faz uma instalação com um carro após a morte dos meninos de Costa Barros, dos cinco meninos em Costa Barros, aqui no Rio de Janeiro, e a gente faz uma instalação com um carro com várias estatísticas e alguns pontos da cidade, como Ipanema, né, que é um ponto onde a informação dessa violência, dessa chacina, não tinha chegado com tanta força, e a gente atira nesse carro com pistola de brinquedo 111 vezes, e tal, causando uma desordem social, né, no trânsito, na rua, incomodando diretamente as pessoas da Zona Sul, a princípio, jogando esse sangue mesmo simbólico também na calçada deles, para não chegar. Fizemos também uma performance chamada O Velho do Saco Vazio, uma performance de fim de ano onde a gente entra com o Papai Noel preto, anda com o Papai Noel e um saco preto na cidade e entra dentro de um antigo falecido restaurante popular, que atendia a população de rua da Central do Brasil. E aí essas foram algumas das performances. Nós fizemos 12 performances durante o ano, agora eu não me recordo de todas, o nome de todas, mas eu consigo sentir tudo que a gente viveu durante esse ano. Depois disso, nós montamos um espetáculo chamado espetáculo... Entramos num processo de ensaio que durou 3 anos, que é o espetáculo Esperança na Revolta. Durante esses 3 anos de processo, nós também embarcamos numa rádio itinerante que foi idealizada por mim, chamado Rádio Pirata Itinerante A Voz da Senzala, que é um projeto que já existia, mas que ressurge nesse formato do metrô, onde nós conseguimos viabilizar o dinheiro para a gente montar esse espetáculo, que foi Esperança na Revolta, além de estar fazendo um trabalho muito ligado à pedagogia, à educação, à Lei 10.659, onde a gente contava a história do Brasil dentro do metrô, a partir da música da MC Carol e também de textos criados por nós, mais especificamente pelo André Lemos, que é um dos nossos autores, escritores do coletivo. Esse espetáculo ele também tem o apoio do Terreiro Contemporâneo, que surge na nossa trajetória em 2015, ainda como coletivo, que é um espaço que nos dá todo o suporte, né, físico para a gente criar. Esse espaço é um espaço idealizado pelo Rubens Barbot, que foi o primeiro bailarino negro a trazer a dança contemporânea negra para o Brasil, e pelo Gato Larsen, que é um argentino, que também é uma figura muito importante
dentro desse movimento de cultura negra. E aí esse espetáculo, Esperança na Revolta, é um espetáculo que a gente consegue laurear o primeiro diretor negro na história do mais importante do Brasil, que é o Prêmio Shell de Teatro, onde a gente consegue ganhar o prêmio de direção com o André Lemos, mas também fomos indicados com o texto do André Lemos e com a música da BA e do André. Depois disso, nós montamos o espetáculo A Saga de Dandara Bizum, A Caminho de Wakanda, que tem a direção do André, o texto do André, e a gente se subdivide em várias funções. A gente tem o cenário do Tarso Gentil, eu assino figurino com Rona Neves. É isso, e aí é onde a gente consegue criar um conglomerado, né, artístico e se dividir em várias funções, como produção. É importante ressaltar o nosso trabalho de produção. Nós temos um núcleo de produção, mas a direção de produção, a coordenação de produção é da Simone Braz, que é uma figura muito importante. Depois da chegada dela, a gente conseguiu se organizar como um coletivo maior, até virar uma empresa, um conglomerado artístico no Rio de Janeiro. Vocês têm uma trajetória muito longa, né? Assim, deixa eu falar perto. Uma trajetória muito longa, muito bonita. Você falou do processo, né? De Esperança na Revolta, que foram 3 anos de pesquisa, e conforme você foi falando, você foi pontuando, vocês são muito múltiplos, né? Ninguém é só ator. Todo mundo atua e faz outras funções, exerce outras funções. E aí você falou do Prêmio Shell. Eu queria perguntar para você como é que foi para vocês, né? Você estava lá, para vocês, para o coletivo, ganhar esse prêmio, assim, né? Porque depois de tantos anos, o primeiro diretor preto ganha esse prêmio de direção e muito pelo prêmio, né? Pela representatividade e pelo local que é o prêmio, né? É na Zona Sul. E você falou anteriormente que uma das performances, né, iniciais de vocês foi lá na Zona Sul, justamente para mostrar para uma gente branca uma história, fatos, coisas que acontecem que elas não têm ciência, né? Que não chega, a violência que não chega até lá, mas que chega na gente o tempo inteiro, na Baixada, nas periferias, que é uma constância, né? Todos os dias existem atos e movimentos muito violentos, né? Contra os corpos pretos. E aí vocês ganham um prêmio, vocês fazem uma performance, né? Iniciam a trajetória de vocês com uma performance na Zona Sul, e alguns anos depois vocês ganham um prêmio e vocês vão para a Zona Sul receber esse prêmio, né? Mais especificamente num lugar que todo mundo, né, ostenta muito, que é o Copacabana Palace. Como é que foi para vocês estarem ali naquele lugar, junto com aquelas outras produções, pessoas? Como é que foi essa experiência? Bom, é importante ressaltar que nós ficamos muito felizes de receber o prêmio, mas que também nós, enquanto coletivo, temos esse prêmio como uma reparação histórica. Né? É claro que a gente está feliz, se orgulha, mas, de alguma forma, a gente também levanta uma autocrítica. Né? Porque nós somos os primeiros depois de 31 anos. Isso quer dizer que isso não nos coloca no lugar de vantagem, isso nos coloca no lugar de continuidade, porque outras pessoas negras, outros grupos negros já foram merecedores desse. Tem um mérito do nosso trabalho, mas eu acho que não é um mérito individual, é um mérito muito coletivo, porque é uma luta muito coletiva. Né? Para a gente ganhar o prêmio depois de 31 anos, tiveram outros 30 anos de negligência desse prêmio. Né? Ou seja, durante 30 anos não tinham pessoas negras fazendo teatro no Brasil, no Rio de Janeiro. Tinha. Nós tivemos grandes espetáculos que foram premiados e tal, mas muitas das vezes em prêmios coletivos, né? Pelo elenco ou pelo figurino. Nunca tinha sido um prêmio individual, né? Para um diretor negro, para um autor negro, na altura do campeonato.
Então, foi um prêmio que marca a história não só da confraria, mas como a história do teatro brasileiro, né? Se tratando desse mercado. Porque o teatro brasileiro, o teatro negro brasileiro, também não se pauta na premiação, né? O teatro negro brasileiro ele se pauta, como diz o nosso mestre Cobrinha, na vida da gente negra brasileira. Então, a Cia dos Comuns, né, a Cia Bataclan, Black e Preto, o próprio Teatro Experimental do Negro, Virajara Fidalgo, com o Teatro Profissional do Negro, a própria companhia Rubens Bartô, né, o próprio Terreiro Contemporâneo, que vem ser laureado em 2018 ou 2019. E isso dá um gás também, é muito importante dizer que dá um gás, isso deu um gás para a gente enquanto pessoas, indivíduos negros, enquanto coletivo negro, na atual conjuntura que nós estávamos vivendo naquele momento. Isso abriu muitas portas para a gente, porque nós ficamos 3 anos construindo esse espetáculo sem apoio do Estado, sem apoio empresarial, sem suporte nenhum, a não ser dessas pessoas que nós já nomeamos, né? Então, o prêmio é sim um divisor de água no nosso trabalho, mas ele não é nem o começo e não é nem o final, ele é o meio da atividade. Sim, total. E muitos coletivos se sentiram muito representados, né? Por vocês, porque foi o que você falou. Eu ouvi um dia desses que estava tendo uma efervescência do teatro preto agora. Só que esse movimento, ele já existia, ele sempre, né, existiu. Tem muitas companhias, como você falou, que já desenvolviam trabalhos, né? Que já vinham desenvolvendo trabalhos, pesquisas, vocês, por exemplo. Só que o que estava na cena carioca, né, sempre foram outras produções brancas, massivamente. Eu falei até com a Renata que, pela primeira vez, né, eu tenho 31 anos, pela primeira vez eu vi, antes um pouco da pandemia, a gente ter uma programação preta, né, nos maiores teatros, né, dos teatros da Centro, Zona Sul, uma programação preta de domingo a segunda, completa, com muitos espetáculos, e isso é muito importante, né? O nosso povo nesses espaços, nesses teatros que às vezes eram tão difíceis de você acessar, né? De entrar no edital, de conseguir numa pauta, e isso é um movimento muito bonito, mas só que não é uma coisa que começou, não é uma luta que começou agora, né? Que quando você ouve assim, tem uma efervescência muito grande agora, mas isso já vem de antes, muitos coletivos já vinham trabalhando, como vocês já vem trabalhando há muito tempo, já vem criando esse espaço, porque mais que artistas, todos vocês são ativistas, né? Porque não é só estar ali em cena, é estar através para passar uma mensagem, para falar, para dialogar, para chamar, para ser visto, sabe? Para coisas poderem serem vistas. E aí, o que você acha nesse momento dessa fala, né, que eu ouvi, há uma efervescência de produções pretas? Você acha que isso veio agora, já acontecia antes? Como é que esse movimento impulsiona outros coletivos a também se formarem? Outros coletivos que, porventura, não tenham se formado, porque, enfim, não achar que tem o espaço da cena, não achasse que tivesse força suficiente para emplacar alguma produção? Bom, sim, teve uma efervescência de 5 anos para cá, é muito nítido, né? Isso até na fala das pessoas mais velhas, mas não é o começo. Nós tivemos alguns do teatro negro brasileiro, e aí eu falo aqui do Rio de Janeiro, que é da onde eu estou inserido, mas eu poderia falar de outras cidades também, como Minas Gerais, São Paulo, que é uma grande referência, por exemplo, o coletivo Os Crespos, para a gente, um coletivo contemporâneo. Né? Mas já teve todos esses mais velhos, de outras gerações. Mas o que eu reparo
o que eu reparo nesses últimos anos é que nós tivemos uma expansão do teatro, e que é muito bonito de ver, que não é mais só no palco, né? Não é só mais na cena, na frente da cena, mas por trás da cena. A gente tem uma expansão em produção, a gente tem uma expansão técnica, a gente tem uma expansão curatorial, nós temos uma expansão crítica de 5 anos para cá, e nós tivemos uma expansão, né, do público, né? O público preto começou a acessar mais o teatro. Sim. Por conta de um movimento político, social e cultural. Dessas lideranças pretas, e aí eu posso citar agora, no contemporâneo, os coletivos, é óbvio, né? Nós temos coletivos na Baixada Fluminense, Confraria de Palhaços, Confraria do Impossível, Grupo Emu, Coletivo Preto, o Rodrigo França, que foi e é um grande canal de teatro contemporâneo aqui no Rio de Janeiro, né? Que começaram a partir de produções, de núcleos de produções, a expandir mais esse teatro para um público. Como que a gente conseguiu expandir mais para o público? É importante dizer que o teatro ele não só se faz dentro do teatro, ou seja, dentro da casa. Nós, como coletivo Confraria do Impossível, no trabalho da Rádio Fala, nós conseguimos levar muitas pessoas a partir do metrô para assistir espetáculos teatrais. Nos anos 90, com a Ceia dos Comuns, eles já faziam esse intercâmbio com os pré-vestibulares em favelas, por exemplo, para levar as pessoas para o teatro. Né? A Ceia dos Comuns já lotou o Teatro Municipal nos anos 90, com gente preta. Então, existe uma efervescência forte pela popularidade e pelo acesso aos ingressos, pela formação do público. E aí eu ressalto a Naira Fernandes, que é uma mulher de outra geração, eu arrisco em dizer que de uma geração dos anos 50, né, e que já vem fazendo esse trabalho junto de outras lideranças que não estão mais em vida, outros baculos, né, e que atravessa essa linha do tempo fazendo esse trabalho de formação. Então, hoje, antes da pandemia, nós tivemos uma efervescência por conta desses trabalhadores da arte, da cultura, não só dos atores, que é onde eu me insiro, mas por trás disso. Então, eu afirmo dizer que existe essa efervescência, mas por conta de um trabalho muito árduo, né? Um trabalho de formiguinha que não começa agora. Sim. Começou com Abdias do Nascimento, quando ele já buscava pessoas analfabetas ou semi-analfabetas para inserir a língua portuguesa, a matemática, a história do Brasil, a história dos negros, a partir do teatro. Porque o teatro é uma ferramenta realmente de transformação, uma ferramenta muito direta, que conversa diretamente com o povo. E aí nós tínhamos, nessa época, o Abdias do Nascimento, do Teatro Experimental do Negro, e nós tínhamos o Solano Trindade, né? Ocupando o Duque de Caxias, ocupando as praças, vindo com o teatro mais rural, né? Com uma pegada mais rural, no centro da cidade e na Baixada Fluminense. Isso já fazia um movimento do público do teatro preto. Hoje nós temos mais acesso com o avanço da internet, da tecnologia, essa tecnologia, porque a tecnologia ela também já existia. Sim. Bom, mas eu acho que é isso. Acho que está respondido. Existe, você falou agora, né? O teatro é uma ferramenta muito importante de transformação. E aí você falou da rádio, né? Eu me arrisco a dizer que existe uma pedagogia das ruas, né? Porque vocês levavam teatro, né? Vocês levavam encenação para lugares outros, para além do teatro, né? Da caixa cênica,
e para pessoas as quais muitas vezes nunca tinham tido contato, né, com algum tipo de encenação, de movimento artístico, e o como isso é importante, né? Porque eu estava falando com a Graça que é muito doloroso quando a gente vê, por exemplo, aqui em Madureira, agora a gente tem um teatro lá na Lona, mas no Parque de Madureira. Mas não tinha teatro anteriormente, né? Tem muitos bairros do subúrbio, da periferia, que não tem teatro, não tem essa cultura de ir assistir uma peça. A gente tem algumas possibilidades com o SESC e tal, que trazem algumas produções, mas sem a instituição, não tem do município, né? Não tem um lugar onde isso possa ser feito. O teatro de Marechal, Armando Gonzaga, muitas vezes ele fica super vazio. Bom, voltando um pouquinho, esse nosso teatro, essa forma da gente abordar a cena, está muito ligado a mudar a ordem social, está muito ligado a mudar a ordem social e levar uma reflexão e atravessar, a partir dessa reflexão, pessoas como a gente. Uhum. Né? Então, isso é um ponto de partida para esse movimento de ampliação desse teatro. Aí é um sonho que esse público de Madureira, que é vou arriscar dizer que é um dos lugares mais pretos que a gente tem, né, no Rio, assim, né, o gueto mais preto e ao mesmo tempo mais forte que a gente tem, né, no Rio de Janeiro é Madureira. E esse público ainda não é um público consumidor de teatro. Esse público que consome samba ainda não é um público que consome teatro. Isso se dá por falta de políticas públicas. A gente não tem políticas públicas sérias, voltada para a cultura, voltada não só para o teatro, mas para a cultura em geral, para atingir essas pessoas. Isso torna o teatro elitista, né? E aí eu acredito muito nesse movimento de nós, por conta própria, começarmos a levar teatro para esse lugar, né? Para a Baixada Fluminense, para a Zona Norte, para a Zona Sul, já tem, mas tem essa Sul Fluminense, que nem se fala, que é Paracambi, que existe um movimento de teatro já. Sim. Né? Mas essa falta de conversas entre os municípios é a falta de políticas públicas, porque isso, acredito que está dentro de um plano de governo. Quanto menos pessoas acessarem ao teatro, mais pessoas alienadas nós vamos ter na sociedade. E quanto mais pessoas alienadas nós temos na sociedade, mais o governo favorece através da política de morte, né? Encarceramento em massa, etc. Sim. Mas, de outro ponto de vista também, por exemplo, em Madureira, a linha do trem, é um lugar que tem muita arte, tem muito teatro. E aí eu estou dizendo de arte a partir dos camelôs, que, para mim, com muito respeito aos mestres, que já me formaram e que eu já passei, é onde foi uma das maiores escolas que eu já pude ter de arte, né? Porém, essa escola de arte é uma escola que não é reconhecida e nem tampouco valorizada, né? Por que eu estou falando isso? Porque já existia uma galera que atravessava a linha do trem fazendo arte. Eu estou falando do samba, né? Eu estou falando daquele samba de São Paulo para chegar na Central do Brasil e tomava porrada, né? Nossa, como é que é o nome desse samba? Eu não me recordo agora o nome dele, mas assim que eu me lembrar, eu vou falar aqui. Mas que é uma galera que já está fazendo isso há 1000 anos. Já está dizendo, ó, o mundo tem arte, ó, a Baixada tem arte, ó, tem cultura, ó. Mas eu acho que a falta de políticas públicas
a nossa urgência. E faz também com que a gente tenha um limite, né? Ou seja, em núcleos, né? Tem um núcleo que faz teatro no centro, tem um núcleo que faz teatro na Zona Norte, na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, mas a gente não tem uma rede que nos liga, a não ser se não for a partir da gente mesmo. Então, eu acho que isso é um plano de governo, essa falta de políticas públicas de teatro, é um plano que está afadado ao fracasso por conta dos governantes. É uma forma de desarticular um povo também, né? Desarticular uma classe, um povo. Porque para eles, enquanto se eles não viabilizam, né, que a cultura chegue e dissipam essa, né, o que eles supostamente dizem que é cultura, né, porque vez ou outra entra governante, sai governante, e eles fazem pequenos editais. Eu estava falando com a Graça, os editais públicos que eu vi acontecer antes desse Aldir Blanc agora, emergencial, foi um prêmio na gestão da Nilcemar, né? Foi um prêmio de 9 mil, se eu não me engano. Com 9 mil você faz o quê? Não, assim, né? A gente que está nesse rolê da produção, a gente sabe que 9 mil não dá para pagar os profissionais, não dá para pagar cenário, porque essas pessoas trabalham durante muito tempo, né? O teatro não acontece só ali na hora que está apresentando. As pessoas, elas estão trabalhando há meses, né? Elas precisam se locomover, precisam se alimentar. E aí ela liberou um prêmio de 9 mil. E anterior a esse, eu acho que a gente teve um edital de fomento em 2016, que também não foi pago. Então, assim, vamos desarticular, vamos desarticular essa galera, não permitindo que a arte chegue nesses pontos, porque hoje a gente tem um movimento artístico, foi o que você falou, político, né? É um movimento artístico político, ele não vem... a arte hoje, ela não é só entretenimento. Tem arte enquanto entretenimento, mas tem a arte, tem um movimento político muito forte. E aí é isso, né? Imagina para os governantes ter um povo consciente, sabe? Ter um povo com a dimensão, tendo, né, a tomada de consciência do tamanho que se tem, sabe? O que a gente pode movimentar, o que a gente pode articular para chegar. Então, isso amedronta, né, os governantes. E é muito, muito, muito tenso, assim. Eu vejo que essa falta de editais é isso, assim, é quase como um medo. E aí, em contrapartida, tipo, vem umas outras empresas privadas com muitos editais. Só que uma coisa, eu sempre vejo contemplando as mesmas produções brancas. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente fura essa bolha? Então, esse prêmio, eu ia falar sobre isso, né? Fomento. Teve um último prêmio de fomento, no governo do Eduardo Paes, né? 2016, Foi do Eduardo Paes para o Crivella. Foi na transição, foi no finalzinho. Que agora está no poder de novo, deu um calote na cultura. Mas mesmo quando a gente está falando de fomento, a gente está falando de fomento a qual cultura? A qual gente? A qual teatro? A gente ainda está falando de uma bolha. Mas teve um movimento político, antes disso, que começou com um bando de teatro Leguum, a Companhia dos Comuns, o Hilton Cobra. Que foi um movimento que brigou pela lei de fomento à cultura negra e que teve como último trabalho contemplado, que foi um trabalho que eu também fiz, que foi o espetáculo Mercedes, de 2015. Foi o último ano que esse prêmio esteve em vigor, em 2015. Em 2016, a gente toma um calote, mas que não era um prêmio de fomento à cultura negra diretamente. Mas por que surge esse prêmio de cultura negra, esse fomento? Esse fomento surge a partir do movimento da Companhia dos Comuns, do Hilton Cobra, que foi a partir da percepção da seguinte forma. Beleza, a gente tem editais que contemplam a cultura negra, mas normalmente
esses editais que contemplam a cultura negra, normalmente consome a cultura negra, mas quem assinava essas direções, esses projetos, eram pessoas brancas. Então, aí surge uma demanda do Fórum Nacional, que acontecia todo ano na Bahia, e aí surge a COBEM, né, para brigar por esse prêmio e dizer, não, mais do que ter um prêmio de fomento à cultura negra, nós queremos pessoas negras sendo contempladas, pessoas negras assinando pelos trabalhos, pessoas negras assinando o cheque. Porque normalmente o trabalho era um monte de gente preta em cena, quem estava assinando eram pessoas brancas, grupos brancos. Sim. E aí isso continua sendo a manutenção do privilégio branco. Né? Então, teatro negro, enganjado, é sim um ato político. E é por conta desse ato político, desse movimento político, que nós tivemos alguns pequenos avanços. Sim, sim. Né? Total. Para vocês na confraria, agora, em relação às produções, as formas de se produzir, como é que vocês se articulam para viabilizar as produções, né? As criações, as encenações, porque vocês têm muitas frentes, né? Não é só o teatro. Enfim, você pode falar mais das frentes, né? Tem a revista, né? Eu não sei se é da confraria ou estou enganada. A revista ou é um projeto seu? Não, projeto nosso. Projeto da confraria, né? Então, tem a revista, tem várias outras frentes que você pode falar melhor. Como é que vocês fazem para poder realizar, assim, para poder produzir, né? Que a gente sabe que tem coisas que, enfim, às vezes a gente tem que botar do bolso, precisa de alguma verba para a coisa acontecer. Como é que vocês se organizam, se articulam para viabilizar essas produções? Bom, assim, são algumas etapas, né? Nós passamos por algumas etapas e alguns processos, eu acho que eu já falei sobre parte desses processos. Como é que a gente se articula? A gente começou a se articular como um conglomerado artístico, como uma empresa de arte, porque a gente começou a entender, na verdade a gente já entendia, e a gente começou a aplicar uma agenda a longo prazo, né? Uma agenda de uma década. Porque normalmente as produções, sobretudo por conta do sucateamento da arte, são produções emergenciais. E aí nós entendemos que a arte ela tem que estar em tudo que a gente faz. Né? Inclusive, a arte ela precisa ser tão consumida e tão importante quanto na padaria comprar pão. Né? Nós somos médicos da alma. Né? O mundo hoje, sobretudo nesse momento de pandemia, está mais explícito que nós não vivemos sem arte. Porque tudo que a gente vê é arte. Na caixa de leite que a gente compra, tem arte. Porque tem um letreiro, tem um artista que tem que escrever, tem que pensar na cor, na letra, no formato, no fundo. Né? Tudo que a gente vê tem arte. A partir disso, nós pensamos em algumas frentes, que é uma frente infantil, uma frente de teatro adulto, né? E a partir disso nós fomos nos distribuindo em várias frentes. Bom, o que nós somos hoje? Um conglomerado empresarial artístico que tem uma ligação direta com o núcleo de produção. A partir desse núcleo de produção, nós temos um núcleo de curadoria artística e financeira. E aí, a partir dessas curadorias, nós abrimos para projetos de indivíduos do coletivo que transitem dentro de uma linguagem que nós já concebemos a partir dessa pesquisa. Então, nós temos diversos projetos que partem de cabeças de frentes diferentes, mas que passam por uma curadoria artística e financeira. Por que artística e financeira? Porque nós temos uma linguagem própria
né? Não seja uma única linguagem, mas é uma linguagem que a gente está pesquisando há algum tempo. E nós temos uma ideologia, né? Então, como é que nós avaliamos esse projeto? A partir não da estética, mas a partir da ideologia que nós temos enquanto empresa, enquanto coletivo, visando não só o business, mas também visando o social, né? E aí nós temos um coletivo muito múltiplo, nós temos artistas plásticos, nós temos figurinistas, nós temos costureiros e costureiras, nós temos artistas visuais, nós temos pessoas de produção, pessoas de comunicação. Nós temos uma parceria com uma agência. E aí nós estamos a cada vez mais ampliando esse trabalho, agora, por exemplo, com audiovisual, onde a gente está viabilizando um documentário. A gente também está abrindo agora mais uma frente, que é uma frente de teatro material, físico, né? Não na linguagem, mas físico, material. E é o primeiro teatro negro Chica Xavier que a gente está para inaugurar esse ano, a depender da pandemia. Mas a gente vai se organizando a partir desse núcleo de produção e que não é um grupo de monopólio, como normalmente acontece no teatro brasileiro, que normalmente as companhias surgem a partir de 2 pessoas e essas 2 pessoas normalmente estão em todas as produções, que é o que não acontece com a gente. Acaba que eu e o André temos uma função, por sermos os fundadores, nessa curadoria artística. A gente consegue fazer essa curadoria artística, mas não necessariamente nós estamos em todos os projetos. Tem diversos projetos que nós não estamos. E tem vários projetos que nós idealizamos. Então, a revista, por exemplo, foi uma idealização minha, mas acaba que é um pensamento coletivo, né? Que surge a partir de uma cabeça, de 2 cabeças, mas que é um movimento que já vem se desenhando com o tempo, né? Com o tempo a gente já vem escrevendo projetos por diversas cabeças, por diversas mãos, não só projetos de teatro, mas projetos de música, de poesia, de literatura, né? De denúncia e de anunciação. Esse 2020, nós tivemos aí todo mundo, né? Acho que o mundo inteiro, tenho certeza que o mundo inteiro teve que se readaptar, e assim como o mundo inteiro, nós também estamos nos adaptando a esse novo formato virtual. Então, nós tivemos criação de quarentena durante a pandemia, onde diversos artistas, não só da confraria, mas parceiros também, parceiras, podiam idealizar e colaborar, e puderam colaborar com alguns projetos individuais, e que passa pela curadoria artística do grupo e tal, e etc., a demanda de produção para a Simone. Então, nós temos esse núcleo, que todos os projetos que chegam, a gente se reúne para ver se é viável a gente fazer naquele momento ou não, se aquele projeto tem a ver ou não com o que a gente quer falar, com o que a gente acha que é importante falar. E aí, para além do social, a gente também tem visado business, né? Por que as empresas brancas conseguem arrecadar fundos públicos, empresas, e nós não podemos? Por que nós não podemos nos inserir? Como não tinha uma empresa para a gente inserir o nosso trabalho, a gente resolveu criar essa empresa, né? E ampliar esse discurso, ampliar esse campo de trabalho, não só para pessoas do grupo, mas para parcerias também, como nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo. E vocês criam redes, né? Que foi o que você falou, a gente tem uma agência parceira, a gente tem assessoria, então, assim, vocês dentro da empresa tem uma rede com tantos outros profissionais e empresas, né?
que são parceiros e vão nesse trabalho junto, né, com vocês, né? Todos trabalham muito juntos. Eu tinha falado com você antes de começar a gravar, que eu falei, cara, toda vez que você apresenta algum trabalho que você está envolvido, algum trabalho que você está fazendo parte, você sempre marca todos os outros coletivos, trabalhos, profissionais que estão junto com você, desenvolvendo, enfim, atuando. E aí eu queria que você falasse um pouco da importância de citar, de falar dessas pessoas, mesmo quando o trabalho não é diretamente ligado a elas, mas são coletivos e trabalhos e profissionais que estão ligados à sua trajetória, né? Ao trabalho que você já vem desenvolvendo. E aí, a importância de você estar sempre reunindo, falando dessas redes, né? Criando mais redes a partir, né? Que ao momento que você compartilha, outras pessoas têm acesso a todos esses profissionais, aos coletivos, aos trabalhos, e como isso é importante. Bom, Camila, eu venho de uma escola que é uma escola que parte do quintal de casa, né? O meu primeiro contato com o teatro foi no quintal de casa, né? Isso me trouxe uma consciência coletiva, que é o seguinte: eu sou parte de um todo, né? Cada indivíduo preto faz parte de um todo. Nós temos as nossas particularidades, mas nós chegamos aqui juntos, né? Se eu fosse filho de bacana, estaria fazendo tudo sozinho, como acontece normalmente. Mas é muito injusto eu fazer tudo sozinho, porque eu não faço tudo sozinho. Quando eu inspiro as pessoas, não é porque Reinaldo é bom, ou essa coisa, né? Essa animal, não é por isso, não é. Porque, de fato, é verdadeiro. De fato, essas pessoas colaboraram para a minha trajetória, né? Colaboraram para eu chegar em determinados lugares. E não como escada, como as pessoas normalmente usam, mas sim como rede. E uma rede, ela precisa de outra rede, ela precisa se tecer com outras redes para ela virar uma rede grande, uma rede imensa. Então, eu acredito muito nessa força coletiva, nessa força do quintal de casa. Por que eu falo do quintal de casa? Porque para uma plantinha crescer no quintal de casa, alguém tem que plantar, outro tem que molhar, outro tem que semear, alguém tem que ir lá colher, e às vezes não é a mesma pessoa que vai estar fazendo tudo isso. Então, eu tive muitos mestres e muitas pessoas ao meu lado que colaboraram com a minha trajetória e que hoje seria injusto de eu não colaborar com outras trajetórias. Sim. Né? E aí eu faço muito valer o que eu leio. Né? Eu não sou um grande intelectual das falas, e tal, mas eu acredito também que a intelectualidade não está ligado à forma de falar, à quantidade de livros que a gente lê, mas sim como a gente pratica aquilo que a gente aprende. Né? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande com as pessoas que colaboraram com a minha trajetória e que colaboram. E eu acredito fielmente que eu não consigo dar um passo sozinho se não for ele. E sempre foi assim na minha trajetória. Nunca foi diferente. Eu nunca cheguei num lugar e falar, não, o Reinaldo. Não. Sempre que eu pensei em alguma coisa, por exemplo, eu já idealizei um monte de projetos junto com um monte de gente. Né? Segunda Black, o Grupo Emu eu também idealizei, a Confraria do Impossível, agora o Nós por Nós, desculpa, que é um projeto que eu estou fazendo lá na minha comunidade, na Chatuba de Mesquita. Mas, olha, eu estou pensando o projeto, mas eu preciso de alguém para escrever, eu preciso de alguém para colocar música, para dar luz, para desenhar, para dar cor, para fazer a comida. Né? Então, eu costumo dizer que
que é isso, é um grãozinho mesmo, é parte de um todo, junto os tecnopatas daqui, os tecnopatas dali, e a gente tem um time muito mais forte. E aí, eu acredito muito que isso precisa sair da bolha do teatro, que é onde eu começo a entrar nesse campo empresarial. Por que eu estou entrando já há algum tempo vislumbrando o campo empresarial, tanto no coletivo quanto no indivíduo? Porque a partir do campo empresarial eu consigo fazer rede com outros campos também, com psicólogos, com empreendedores, com empresários não necessariamente da arte, né? E assim a gente vai criando, né? Quis falar disso porque eu vivo isso. Eu não tenho um discurso para falar sobre isso, porque eu vivo isso. Eu não sei fazer diferente. Sim. Eu não sei uma outra forma, não tem a receita do bolo. Mas eu não sei fazer de outro jeito, só sei fazer assim, com um monte de gente, convidando pessoas, chamando um para montar a estrutura, outro para montar. Enfim, assim a gente vai buscando grana também. É importante ressaltar o Lázaro Ramos, por exemplo, aqui, né, que foi um super parceiro da gente na saga de Gandara e Bisonha de Wakanda. Né? Ele foi um coprodutor, né, onde ele investiu e acreditou no nosso trabalho, e a gente consegue dar um retorno a partir do nosso trabalho também. Então, assim, é uma rede. A rede criando mais redes, né? Conforme você falou. Não tem como, é uma rede. Mas eu agradeço a sua colaboração para o projeto. Eu agradeço por querer ouvir, por me permitir falar também sobre o meu trabalho, sobre o nosso trabalho como coletivo. E aí eu queria falar uma coisa aqui, para fechar a minha fala, que nós citamos aqui a confraria muitas vezes, nós citamos o André Lemos muitas vezes, e aí eu quero dizer, eu não sei em que ano que a gente vai assistir essa entrevista, quando que a gente vai assistir, mas hoje o André Lemos, que é um diretor, autor, um homem negro, está foragido pela polícia militar por conta de exercer o seu direito de cidadão, né, de artista, junto com os indígenas em 2013, e que dentro de 23 presos políticos, ele é o único negro condenado. E aí eu queria pedir a liberdade para André Lemos. Nossa, total. Liberdade para André Lemos. Hoje, em 2021, acabamos de virar o ano, nós temos uma liderança artística, um diretor, um pai de família, um ator, um artista, um mobilizador, um cara que ajudou a fundar esse coletivo que proporciona empregabilidade, que é uma das nossas funções, gerar empregabilidade para tantas outras pessoas negras foragidas pela polícia, enquanto o senhor Marcelo Crivella está em casa. Está em casa. Tá? Então, eu queria pedir a liberdade para André Lemos e dizer que nós não vamos parar, nós não vamos desistir até que a liberdade tenha vindo. É isso. Total. Salve, tamo junto. Axé, irmão. Obrigada.